Então, vamos prosseguir aqui. Nós estamos celebrando 5 anos de Lei Brasileira de Inclusão. E o que isso trouxe de mudança para a gente no ambiente escolar, na sociedade? A gente vai falando disso aos poucos e durante toda a semana, mas hoje eu quero dar uma ênfase para a lei, para a gente poder começar uma introdução, e também para a gente entender, sabe o quê? Que tudo que a gente precisa fazer está relatado na lei. Então, o que depende, o que é necessário é a nossa interpretação, o nosso entendimento. Então, vamos começar com o primeiro motivo, deixa eu colocar maior aqui. A Lei Brasileira de Inclusão, ela tem como base a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É um tratado muito importante, onde o Brasil também é signatário, então é importante a gente saber que o Brasil também tem esse compromisso de tratar as pessoas com deficiência, com dignidade, com base nos direitos humanos. Então, a gente precisa aprofundar isso e compreender que nós, enquanto educadores ou participantes da equipe multidisciplinar, na área da saúde, seja em outra área, vocês precisam se apropriar desses documentos, porque tudo que a gente vai fazer precisa ter um respaldo na lei, né? E sabe uma coisa interessante? Que a finalidade maior dessa lei é a cidadania da pessoa com deficiência. Sabe por quê? Porque até então ela não era tratada como cidadã. E se precisa falar disso é porque de fato não acontecia. Então a gente precisa entender que muitas vezes quando há preconceitos, quando há paradigmas, quando há discriminação, a gente vê claramente que não há um conceito bem estabelecido naquela pessoa de que o outro com deficiência é um ser humano e precisa ser tratado com dignidade, com justiça, com igualdade. Então, é importante a gente destacar isso, porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz isso, ela traz essa garantia da identidade social da pessoa com deficiência. Ela passa a fazer parte da sociedade, ela não é mais a parte, ela não é mais um, e por isso a gente precisa mais falar menos, né, de aluno de inclusão e falar de aluno, o estudante com deficiência, porque a característica da deficiência, e a lei deixa isso bem claro, ela deixa de ser esse atributo da pessoa, e aí ela passa a ser o resultado da falta de acessibilidade, da falta de garantia de direito dessa pessoa ir e vir no ambiente social. E aí a gente vê todas as necessidades sendo reveladas quando a gente percebe que não há acessibilidade para um usuário de cadeira de rodas, assim como muitas vezes não há acessibilidade para uma pessoa que sofreu um acidente e vai ficar temporariamente possibilitada de se locomover ou vai fazer uso de muleta. Então, é importante a gente pensar na questão da acessibilidade como um todo. O que mais? A deficiência deixa de ser esse atributo da pessoa, então a gente sai daquele paradigma, principalmente que é o que mais a gente vê no ambiente escolar, que é o paradigma médico, né, de que o estudante precisa ser curado, ele precisa ser restabelecido, como se a deficiência fosse uma doença, ele precisa primeiro ser consertado, para depois ele ir para o ambiente escolar. Não, ele é um ser humano e mesmo ele tendo as suas dificuldades, ele precisa acessar o ambiente escolar, assim como todos, né? Acessar a sociedade como todos. O que o impede hoje não é o fato dele ter uma deficiência. O que impede as pessoas de acessarem a sociedade, acessar o ambiente escolar, é a falta de acessibilidade e muitas vezes, sabe o quê? As barreiras atitudinais. A gente vai falar lá na frente dessas barreiras que também impedem, que também limitam. E mais uma característica que eu queria destacar é que a composição da lei partiu do pressuposto de que nenhum
retrocessos sobre os direitos já conquistados podem ser feitos. Então, não existe possibilidade de voltar atrás. Isso é incrível, isso para mim é perfeito entender isso, porque muitas vezes a gente ouve assim, uma pessoa falar, essa criança devia estar em outro lugar, essa pessoa devia estar em outro lugar, num ambiente separado. Não mais, acabou, não existe isso mais. Não tem como retroceder, não tem como voltar atrás aos paradigmas antigos, porque isso não é mais permitido. Por quê? Porque a gente deu, né, existe a garantia da pessoa com deficiência de ser um ser social, de acessar a sociedade com todos os direitos, com todos os deveres, com tudo que ela tem necessidade de vivenciar.